Eu queria já levantar falando a respeito do nosso Deus da calvície aqui, que diz que candidato que divulgar fake news nas redes deve ter o seu registro cassado. Queria saber se você viu isso aí, qual a sua opinião e quem vai ditar o que é a fake news e o que não é. Essa é a resposta. A fake news... Precisa perder a resposta. Não, já tá, a resposta tá aí, mas tá perfeito. Todo mundo, primeiro, bom dia, boa tarde aí para todo mundo no Brasil. Prazer estar aqui com vocês, mas é isso, a pergunta central é essa: quem dita o que é fake news? Aqui nos Estados Unidos, o Joe Biden criou um escritório de desinformação, conselho de desinformação. E quem que ele nomeou para tocar esse conselho de desinformação? Uma moça que eu esqueci o nome agora, mas que era uma militante de esquerda na internet e que tinha feito várias fake news. Ela tinha dito que o laptop do Hunter Biden era desinformação russa, e no final a história do laptop era real mesmo. Ela tinha dito, eu não sei se vocês lembram aquela história, outro dia a Amanda Klein repetiu isso aí na própria PAN, dizendo que tinham morrido 6 pessoas na invasão do Capitólio, na chamada invasão do Capitólio. No final, as 6 pessoas que morreram não morreram nada. Morreu uma pessoa que foi uma manifestante que tomou um tiro da polícia. Não houve nenhuma morte de policial, não houve nenhum tumulto, não houve nada. Teve uma manifestante que tomou um tiro da polícia dentro do Capitólio. O resto era tudo fake news. O próprio New York Times desmentiu. E tem várias, né? Aí, durante a Covid, quantas coisas que a gente falava que diziam que era fake news, depois ficou comprovada a realidade. No final das contas, a discussão é essa: quem decide o que é fake news? E eu respondo a vocês: quem decide o que é fake news é quem está no poder. Sim. Quem está no poder, quem tem o controle dos meios, é que decide o que é fake news. E quem que está no controle das instituições políticas brasileiras, hoje, lamento, são militantes de esquerda. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto por militantes de esquerda indicados pelo Lula. O Barroso, sou eu que estou dizendo não. Se você entrar na página da Wikipedia do Barroso, diz que ele é um progressista, que ele é um ativista de progressista. Tá lá, não sou eu que estou dizendo, não. Isso não é fake news minha, não. Se for para prender alguém, manda prender o cara que escreveu o verbete da Wikipedia. Então, são essas pessoas. O que vira fake news? Fake news é tudo que não se dobra à narrativa de esquerda. Eu já tive uma ou duas reportagens, um ou dois comentários meus checados pelo fact-checker do Estadão, que é uma porcaria. É uma agência de esquerda contratada pelo Estadão para fazer fact-checking para eles. Eles já me procuraram e eu já falei: vocês são um bando esquerdista que não querem saber de facts porcaria nenhuma. Vocês querem saber de confirmar a narrativa da esquerda. E no final das contas, eu fact-check os fact-checkers e provei por fatos de que eles estavam errados. Eu digo assim, existe uma diferença técnica entre fake news e o que a gente chama no jornalismo de barriga. Né? Eu tava aí, vocês estavam com o Léo Dias, ele sabe bem o que é isso, principalmente no ramo dele é muito difícil. Às vezes você dá uma notícia e é uma barriga, né? Vocês devem lembrar a barriga, o Lauro Jardim, por exemplo, um colunista famoso do Globo, é o rei da barriga. Todo mundo que trabalha com dando furo. Tem muito aqui que gosta da furo. No 24º. Nossa. Já deu problema isso com a repórter da Folha que gostava de dar o furo. Então, assim, todo mundo que trabalha com isso corre o risco de dar barriga. O que é barriga? É a notícia errada. Assim, eu posso ter recebido uma informação errada e comentar uma informação errada. Isso não é fake news. Fake news, desinformação, até tenho críticas à forma como o pessoal usa esse termo, mas ela tem que haver dolo por trás dela. Você tem que estar informando um fato falso com o objetivo de ludibriar o espectador, o leitor, a parte receptora da notícia, com o objetivo de ludibriar com algum propósito que não seja o propósito de informação. Isso é fake news. Sim. Então, você dá uma notícia errada, todo mundo está sujeito a dar uma notícia errada. Você dar uma notícia errada com uma agenda por trás, que é o que hoje todos os grandes veículos de imprensa do Brasil fazem. Todos os veículos tradicionais trabalham assim. Todos. Ninguém quer saber mais de dar notícia. Pessoas, 90% do que você lança na internet é lixo. E isso vem aqui dos Estados Unidos, né? Porque a imprensa, na forma como nós conhecemos, isso que a gente chama de jornalismo profissional. As pessoas não sabem de onde é que vem isso. Porque assim, não foi assim... desde as cavernas já tinha jornalismo profissional. Não tinha. A forma do jornalismo, até o século XIX, ele era feito com... Quando você tinha um jornal, ele era sempre um jornal de opinião. Então, por exemplo, nós tínhamos uma opinião aqui, nós nos juntávamos, digamos, nós somos monarquistas.
E aí nós nos juntamos e começamos a imprimir um jornal panfletário com notícias pró-monarquismo, monarquia. Então, artigos suportando a monarquia, artigos suportando... Mesma coisa os republicanos. E aí você tinha os jornais que defendiam, colocavam as notícias, mas sob uma ótica de opinião. Isso que a gente chama de jornalismo profissional, ou que se chama de jornalismo objetivo, isso nasce aqui nos Estados Unidos. Por quê? Tem uma curiosidade. Isso nasce aqui porque aqui cada cidade tinha o seu jornal. E quando inventam o telégrafo, surgem as agências de notícia. E aí as agências de notícia, qual era o negócio? Elas vendiam os fatos que tinham ocorrido para os jornais das cidades. Só que como cada cidade tinha um jornal com um determinado tipo de visão, tinha cidade que tinha jornal de esquerda, jornal de cidade de direita, republicano, democrata, federalista, cada um tinha sua visão. Eles tinham que vender a notícia, eles falavam assim, nós vamos reportar os fatos puros e simples, vamos reportar os fatos, e aí cada jornal que adicione a sua opinião. E no final isso foi tomando gosto. E alguns jornais, curiosamente, olha que estranho, tá? Eu tô falando disso, por exemplo, uma coisa que começou com a Associated Press. Hoje a Associated Press vende chorume militante, tá? Eu até fiz um comentário para a Jovem Pan recentemente sobre uma notícia da Associated Press citando uma suposta reunião que o diretor da CIA tinha tido com o Bolsonaro. Tudo disse-me disso, não tinha fato nenhum por trás. A Associated Press virou de um órgão de uma agência de notícias, de factual, para uma agência de fofoca militante, tá? O New York Times ganhou repercussão como um veículo imparcial. O New York Times se orgulhava de dizer assim, são só os fatos e as opiniões são separadas. E aí você criou isso nos Estados Unidos, a separação entre o jornalismo opinativo, né, e o jornalismo objetivo. O jornalismo objetivo trata do objeto, ou seja, o fato em si, e o jornalismo opinativo faz o que eu faço aqui. Eu tô dando... Você dá opinião, para dar opinião. Claro. Então. E eu separo, vocês podem ver com frequência, eu separo, eu falo assim, ocorreu isso aqui. Agora deixa eu falar o que eu acho a esse respeito. Sim. Então, o que eu acho a esse respeito são as minhas opiniões. Aí o leitor, o espectador, faz o que quer. Então, problema, e essa é a minha briga, essa é a minha luta, essa é a minha batalha, gente. Essa é a minha questão. O problema é quando alguém vira e resolve meter a opinião dentro dos fatos, porque ela acha que o espectador não é capaz de ouvir os fatos e formar suas próprias opiniões. Então, assim, digamos, a inflação esse ano foi de 10% ao ano. Não, chutando aqui. Isso é um fato. Agora você diz assim, a inflação... Durante o governo Bolsonaro, vírgula, inflação atinge... Você está embutindo a sua opinião de que é por causa do governo Bolsonaro que a inflação foi tão alta. Então, assim, um prédio que cai é um prédio que cai. Ele não cai por causa do Bolsonaro. E hoje, chega a ser ridículo. Eu tenho um jornal que eu comento aqui na Jovem Pan, que tem uma contraparte de esquerda, o Felipe Pena. Eu fico assistindo os comentários, porque às vezes as notícias que ele vai comentar não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas eu fico esperando para falar assim, deixa eu ver como é que esse cara vai conectar essa notícia no Bolsonaro. Então ele vai e dá um duplo mortal carpado num assunto que não tem nada a ver e cai no Bolsonaro. Você quer outra coisa? Você quer outra... Não, mas tem os canhoteiros. Dá uma olhada no GC. Isso. Nos GCs. Dá uma ligada nos GCs da turma. É completamente que a gente diferente. não é de lá. Eles não gostam muito da gente. Sim. Mas você sabe que você aprende isso aí. Porque ele fala o seguinte, na aula de jornalismo, faculdade. O que é o jornalista? Você separa o joio do trigo e publica o joio. Perfeito. É isso.